pelas condições ali de trabalho. E as dores na coluna e a hérnia de disco foram as que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o auxílio-doença, como a gente chama também no Brasil, em 2024. Mais de 3,5 milhões de afastamentos foram liberados pelo Ministério da Previdência. Doenças relacionadas a dores na coluna lideraram o ranking, com 205 mil benefícios. A hérnia de disco ficou em segundo lugar, com 172.400 afastamentos, seguida por fraturas na perna, com 147.600 concessões. Bora seguir nesse assunto, Joab Alves, vamos trazer dicas prevenção a essas dores de coluna, prevenção de hérnia de disco. É isso, viu, Clarice? Um assunto bem importante. E aí a gente já traz algumas dicas, né, para o pessoal ficar de olho no peso, praticar atividade física, fazer um alongamento. Às vezes no ambiente de trabalho mesmo, você colocar ali o celular para despertar a cada 1 hora ajuda demais a evitar dores na coluna e evitar também outros problemas. Aqui ao meu lado está o Carlos Romeiro, que é médico ortopedista. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma pergunta que também já chegou aqui no Canal Globo é em relação às emoções. Pode ajudar a contribuir, na verdade, para ter dores na coluna e até hérnia de disco? Bom dia, Joab. Bom dia, Clarice. Sem dúvida. De uma forma simples, as dores nas costas, popularmente conhecida como dor na coluna, são decorrentes de sobrecargas do dia a dia, em sua grande maioria. Sobrecargas físicas, como sobrepeso, sedentarismo, a falta de exercício de ganho muscular, o encurtamento, passar tempos prolongados sentado, mas também sobrecargas emocionais, estresse crônico, muito comum em alguns ambientes de trabalho, ansiedade, que é muito frequente, muito pouco tratada e muito pouco conversada, alterações de padrão de sono, a pessoa não tem uma qualidade de sono adequada, não descansa, o corpo não relaxa e aumenta consideravelmente a incidência de dor nas costas. Vamos lá para a primeira pergunta que chegou aqui no Canal Globo, foi a Lorena Silva que mandou aqui para a gente. Trabalho no espaço de bronzeamento natural. Faço montagem de biquíni, de fita, porém sinto muita dor na coluna. Qual a orientação que o senhor traz para essa pessoa? Sem dúvida, é importante tomar conta de alguns fatores da ergonomia, como a forma de se abaixar, não fletindo o tronco, agachando para pegar alguma coisa, fazer exercícios e evitar tempos prolongados sentado, que é a mais frequente causa de dor nas costas nas pessoas que trabalham sentadas. O Canal Globo está cheio de perguntas, agora quem mandou para a gente também foi o Osman Florencio. Ele diz o seguinte: tem uma hérnia de disco lombar e da hérnia de disco chega a tremer as duas pernas com muita dormência e só para quando ele não se agacha, não consegue controlar. Qual a orientação que o senhor traz para essa pessoa? Sem dúvida, queixas como essa precisam ser investigadas de forma mais profunda. Queixas que estão relacionadas a alterações neurológicas, como perda motora, o paciente está perdendo a força da perna, como alterações de sensibilidade, como a dormência e dor nos membros inferiores, nas pernas, acendem um sinal vermelho para a gente investigar mais profundamente. Então precisa fazer exames adequados, precisa passar no especialista e até avaliar que casos como esses, algumas vezes precisam até de cirurgia. Uma dúvida em relação ao problema na hérnia, todos são casos de cirurgia? Não. A hérnia é uma alteração do disco intervertebral que perde um pedacinho. É uma falha no disco que comprime um nervo que vai para a perna, podendo ser bilateral nas duas pernas. Em sua grande maioria, cerca de 80% a 90%, o próprio organismo consegue reabsorver, desaparecer com esse fragmento e melhora. Mais ou menos 20% dos casos vão necessitar de cirurgia. Mais uma pergunta aqui que chega para a gente é o Carlos Jacinto. Trabalho na área de portaria. Ultimamente venho sentindo dores na coluna que muitas vezes é difícil até de se levantar. O que é que ele deve fazer? Sem dúvida, profissões como essa, profissões que exigem tempo prolongado sentado, como as pessoas hoje que utilizam computador o tempo todo, necessitam levantar com frequência. O tempo prolongado sentado modifica a posição tanto da bacia como da coluna que está apoiada em cima. Então é necessário que uma pessoa como essa levante várias vezes no dia. Algumas dicas, como colocar o despertador, como você falou. Outras dicas, beber bastante líquido, que aquilo dali vai forçar, além de hidratar, vai forçar a pessoa a levantar várias vezes para ir ao banheiro. E nesses intervalos, soltar o tronco, alongar bastante, alongar as pernas, isso vai melhorar essa questão de dor.
O Fábio ele foi bem específico, o Fábio Soares. Tem 37 anos e possui uma hérnia de disco na C5 e C6 na cervical. Existe alguma restrição para a realização de muscularização? Olha só, esse já é outro assunto. A cervical é a coluna que está na região do pescoço. Quando há uma hérnia nessa região, os sintomas são irradiados para os braços, diferente da região lombar. Então precisa avaliar. Em casos como esse, a prática de exercícios voltados a ganho de massa muscular sob uma orientação adequada não são proibitivos. A gente pede em casos como esse para evitar atividades de impacto, tipo atividades que exigem saltos, atividades que exigem corrida, por exemplo, que tem muito impacto. Nessas situações a gente pede para evitar. Uma pergunta bem curiosa aqui que chegou para a gente, né? Aqui o Alexandre Brito. Eu tenho uma hérnia de disco e o INSS me cortou e eu recebi o seguro-doença. Ficou por incapacidade, né, por conta da perícia. E ele pergunta o seguinte: em casos de cirurgia, ele pode voltar a receber esse benefício? O senhor teria essa informação? Olha, em casos como esse, é necessário que avalie adequadamente as queixas do paciente naquele momento. O ideal, em condições que é necessário cirurgia, a gente tenta devolver o mais rápido possível o paciente às suas atividades do dia a dia, atividades laborais e atividades físicas. Mas nem sempre consegue. Dependendo do tempo de tratamento, algumas vezes a própria doença leva a alterações que são irreversíveis no nervo. Mas tem casos que o INSS aceita o afastamento, mas o médico perito, às vezes, entende que o paciente está apto a retorno às suas atividades. Então é muito bom essa participação do pessoal que está em casa, porque são várias perguntas em vários eixos. Agora foi o Gilson Pereira. Trabalho no desenvolvimento de software. Como posso fazer para prevenir problemas nas costas, colunas e, consequentemente, ter mais segurança no trabalho? Sem dúvida, numa situação como essa, a dor nas costas é relacionada a estilo de vida. Evite passar tempos prolongados sentado. Alongue bastante. Trabalhe sua musculatura, principalmente a musculatura do tronco, abdômen e costas, que isso serve de elemento de proteção. Cuidado com exposições a estresse crônico, que é frequente em ambientes de trabalho. Durma bem, é essencial, que poucas pessoas valorizam. E controle ansiedade em casos que é muito frequente hoje em dia. Doutor, a gente mostrou aqui exemplos de pessoal que trabalha em portaria, pessoal que trabalha com internet. Qual a orientação que as empresas devem fazer com os colaboradores para evitar ter problemas como dores de coluna e hérnia de disco? Sem dúvida, é muito importante que as empresas entendam da saúde física dos seus colaboradores e também da saúde mental, que é pouco valorizada. Então, a prática de exercícios, de atividades laborais, que você tem aqueles personagens, aquelas professores de educação física que prestam assistência dentro da empresa para orientações. Hoje em Recife, por exemplo, é muito frequente a gente ver nos hospitais profissionais que prestam assistência à enfermagem, aos técnicos de enfermagem voltados para isso. E primordial, o controle da saúde mental dos seus funcionários e colaboradores. Importante que a gente estava até falando dessa parte emocional e tudo mais. Outra pergunta chegou por aqui, a Ana Cláudio Brandão. Ela diz o seguinte: estou com problemas sérios de coluna, já fiz infiltração e estou para fazer uma cirurgia na coluna. Vivo 24 horas com dores e mesmo assim foi negado o meu auxílio doença, já que o meu médico me afastou de forma definitiva. Qual a orientação para essa pessoa? Sem dúvida, em relação ao problema dela. O problema de tratar a hérnia de disco, qual é? É uma sequência de tratamento, onde se inicia das formas mais simples, como remédios, fisioterapias. Naqueles casos que não melhora, parte para procedimentos como infiltração, como ela mesma falou, e naqueles casos que não resolve com nada, a cirurgia. É muito importante para a população entender que não é o médico acompanhante que consegue garantir o afastamento do INSS. Esse paciente ele tem que passar por uma perícia, onde ali tem um médico que tem uma formação pericial. E a partir daquele momento ele entende. O quanto mais rápido essas pessoas voltarem às suas atividades é importante tanto para eles como também para a sociedade. Às vezes o médico perito entende que ele está apto. Nesses casos que o paciente não se sente apto, é importante recorrer. Existem ferramentas para recorrer ao INSS para que o paciente consiga pleitear o seu benefício. Doutor, num ambiente de trabalho, que muita gente está ali sentado, tem um computador pertinho, e às vezes a gente nota que algumas pessoas utilizam algo no pé,
tipo um apoio. O que é aquilo? Serve para evitar alguma dor na coluna? Naquelas pessoas, naquelas profissões que exigem tempo prolongado sentado, algumas dicas úteis de ergonomia. Uma cadeira com controle de altura, por exemplo, porque você tem profissionais com 1,60 m, profissionais com 1,80 m, precisa ter controle de altura. Essa pecinha específica é para dar um apoio nos pés, para evitar que você fique com as pernas soltas e consiga controlar melhor o tronco. Outra dica importante, as cadeiras com apoio de braço. Quando você tem apoio de braço, você consegue distribuir o peso do tronco e você minimiza a sobrecarga na região lombar. A gente estava falando de atividade física. Por que é tão importante praticar para evitar essas dores? Inclusive, o senhor falou também em relação aí à massa muscular que deve ser direcionada a uma região. Isso, a massa muscular é essencial. O tronco da gente é como se fosse um cilindro de musculatura. É tanto que quando você vê uma pessoa que tem uma massa muscular excessiva, como um halterofilista, ele consegue manter o tronco mais ereto, de uma forma simples. Então, é primordial. Essa região que a gente chama o core é a região do tronco, é primordial. Quando a gente fala pratique atividade física, não estamos falando especificamente de atividades voltadas, por exemplo, uma caminhada. É benéfico? Claro que é benéfico. Mas para proteção da coluna, massa muscular no tronco, isso é essencial. Carlos Romeiro, obrigado aqui pela participação no Bom Dia Pernambuco, médico ortopedista, tirando várias dúvidas das pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Pernambuco, que também essas perguntas chegaram aqui no Canal Globo. Clarissa, com você. É isso, Joab. É tão importante, né, a gente abrir esse espaço para as pessoas que estão em casa. Muitas perguntas chegaram ao Canal Globo. Essas doenças que a gente tratou aí junto com o doutor Carlos Romeiro são as doenças que mais afastaram os trabalhadores. Então, e muitas vezes é difícil as pessoas terem acesso a um médico para tirar essas dúvidas. Então, agradece a ele. A gente agradece também a todos que mandaram perguntas para o Canal Globo. Aliás, o Canal Globo está sempre aberto para receber a sua sugestão e fazer o Bom